Olá, sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Vira e mexe, sai na mídia alguma coisa a respeito de infecção pelo vírus da herpes, que mais de 90% da população já entrou em contato com o vírus da herpes, 9 em cada 10 pessoas estão contaminadas com o vírus da herpes, e aí todo mundo pira. E, na verdade, o herpes é um motivo frequente de consulta não só no infectologista, mas geralmente as pessoas procuram dermato, o urologista, o ginecologista. E aí, quando o negócio começa a não melhorar ou começa, enfim, ficar muito frequente, chega em mim ou chega nos infectologistas. Existem 8 tipos de herpes. Hoje a gente vai falar só a respeito do herpes tipo 1 e herpes tipo 2. Então, o herpes tipo 1, geralmente, ele é aquele herpes labial, então que tem aquelas bolinhas aqui. E o herpes tipo 2 é o herpes genital, que fica lá. Então, o que são os genitais, né? Ou no pênis, na vagina, na região anal, e é considerado uma doença sexualmente transmissível. Mas isso é mais para fim didático. Às vezes você pode ter o herpes 2 também aqui na região labial, isso tudo depende de como você vai se contaminar. Então, para fins de tratamento, tanto faz se você tem o vírus herpes tipo 1 ou tipo 2, até porque a sorologia convencional, então o exame de sangue que a gente faz, a gente só tem juntinho, o herpes tipo 1 e tipo 2. O herpes tipo 3 é o herpes zoster, que confunde um pouco com esse herpes simples, que a gente vai falar num outro vídeo, tamanha importância dele. E depois os outros tipos, cada um tem sua doença específica, tem a mononucleose, tem o sarcoma de Kaposi, tem vários outros que também num outro momento a gente pode falar. Vamos então focar no herpes simples 1 e 2. Como que eu pego ele? Como que ele é contraído, né? Quais são as formas de contágio? A contaminação ocorre através do contato direto com a feridinha. Então, quem já teve herpes ou quem já viu alguém com herpes, que é muito comum, vê que são o quê? São aquelas vesículazinhas pequenininhas que tem um líquidozinho ali dentro. Então, quando você tem o contato com aquele líquido, ali é cheio de vírus. Então, contato direto, o vírus então vai para a pele e infecta lá as nossas células. E ele gosta de ficar lá dentro do nosso nervo. Isso é importante para a gente saber o quê? Que quando tem a vesícula e essa aguinha, ela é muito contagiosa. Isso é importante porque essa aguinha que está cheia do vírus proporciona a contaminação. Então, às vezes, a própria pessoa, se eu tenho lá as bolinhas, eu mexo ou eu quero espremer e eu passo em outro lugar do corpo, eu posso passar esse vírus para outros lugares. Então, não tem só a contaminação de pessoa a pessoa, eu posso me infectar várias vezes. Então, depois a gente vai falar um pouquinho das medidas de prevenção, mas é importante que você não fique mexendo, não fique manipulando essas vesículas. As vesículas são essas bolinhas que estão cheias de aguinha que são muito características no herpes. Depois que você entra em contato com o vírus do herpes, como eu falei antes, ele vai lá infectar a sua célula lá no seu nervo. E ele pode ficar numa forma latente durante muito tempo. O que é a forma latente? É como se o vírus estivesse dormindo e você não vai sentir absolutamente nada. E em alguns casos, em crianças, quando elas têm essa primeira infecção, pode ter um quadro muito grave, onde elas têm várias aftas na boca, na garganta, tem muita febre, fica cheio de gânglio. Isso é facilmente diagnosticado por um pediatra, mas às vezes pode passar um pouquinho despercebido. Nos casos não tão graves, às vezes até as mães interpretam isso como o dentinho nascendo, porque a criança fica molinha, fica incomodada e tudo, mas isso já pode ser uma prima infecção pelo herpes. Mas a maioria das pessoas não vai sentir absolutamente nada. É importante falar que não só quando tem as vesículas,
o herpes pode ser passado. É lógico que quando não tem ainda lesão da pele, é muito menos comum. Mas mais ou menos 3 dias antes dessas vesículas aparecerem, o vírus ainda já está ali querendo aparecer e ele pode infectar. Então, assim, às vezes a gente realmente não sabe. Mas eu nunca entrei em contato com ninguém com bolinha na boca, ou eu nunca tive relação sexual com ninguém que eu tivesse visto alguma alteração, mas podia estar aí nesse periodinho um pouquinho antes, que a gente fala de uma fase prodrômica. Quando você ainda não tem a lesão ativa, mas você já sente assim um comichãozinho, tem gente que tem sempre até fala, parece que tem uns bichinhos andando, alguma coisa assim. Então essa infecção também pode ocorrer um pouquinho antes das vesículas aparecerem. Como a gente está falando aqui da transmissão do herpes e dessas vesículas, né, dessa aguinha, é muito importante que a gente não compartilhe os nossos utensílios de higiene pessoal, porque nesse caso sim, o herpes pode ser passado através de toalhas, maquiagem, né? Então a mulherada tem mania de emprestar batom, isso tudo, se a pessoa tiver herpes, pode passar sim, porque o vírus vai passar ali, por exemplo, num batom, de boca em boca, e a pessoa pode ter esse contato. Outra questão muito comum é que depois que você tem esse contato, não necessariamente tem um período que as vesículazinhas vão aparecer. Então, por exemplo, eu posso ter o contato com o vírus hoje e passar 10, 15 anos sem nunca ter apresentado alguma lesão de herpes. E aí é causa frequente de até se as pessoas quererem se separar. Já deu briga no consultório porque a mulher chega dizendo que já é casada há 15 anos e agora o marido apresentou herpes genital, herpes na boca, porque traiu. E a gente sempre acalma e fala que não necessariamente, né? A pessoa pode ter se contaminado há muito tempo e só ter apresentado sintoma agora. E por que isso acontece? Geralmente é porque a gente teve algum problema na imunidade, que não dá nem para fazer assim, um exame, que as pessoas têm mania de falar, eu quero fazer um exame para ver a minha imunidade. Geralmente essas quedas são muito relacionadas ao quê? Estresse, né? Então às vezes está com um problema grave no trabalho, um problema na família, aparece o herpes. Ou então não está se alimentando direito, está comendo muita porcaria, aparece. Ou tem gente que vai à praia, pega sol e aí aparece o herpes. Isso tudo são mudanças no organismo que acabam propiciando o aparecimento. E aí, se eu tenho uma vez, quer dizer que eu vou ter sempre? Não, isso também não é assim, não é matemático. Então, tem gente que tem uma vez e nunca mais tem gente que tem várias vezes, que passa a vida inteira lutando contra o vírus, tem gente que já sabe, época de prova tem herpes, brigou com o namorado, tem herpes. Isso tudo, o paciente que tem esse contato frequente, que tem essa infecção frequente, acaba que vai descobrindo o que propicia, o que melhora. E algumas perguntas são muito frequentes, eu vou tentar falar aqui com vocês. Perguntam muito se o herpes é hereditário, porque não é incomum a gente ver que a mãe, o filho, o pai, a família inteira tem. E as pessoas, isso é genético, né? Hereditário. Não, o herpes não é hereditário. Ele é realmente passado. Quando você vive numa casa, assim, com várias pessoas, às vezes é difícil você evitar esse contágio, até pelo que eu falei antes, porque às vezes ele começa a ser transmitido antes do aparecimento da vesícula. Outra pergunta eu tenho herpes, eu posso doar sangue? Sim, você pode e deve doar sangue, só evitar quando você está com as vesículazinhas. Não porque você vai passar o herpes para alguém pelo sangue, mas porque isso quer dizer que a sua imunidade não deve estar muito boa, então a gente deve evitar a doação de sangue nesses casos. A mãe pode passar o herpes para o bebê durante a gestação?
Durante a gestação, não. É até bom que a mulher já tenha entrado em contato com o vírus da herpes, porque ela vai conseguir passar os anticorpos para o bebê. Então, isso é muito bom. Mas, se na hora do parto ela tiver com alguma vesícula ativa do herpes, geralmente simples tipo 2, né, na hora do parto, alguns pediatras e ginecologistas indicam o parto cesáreo, porque ali na hora que o neném está nascendo, ele pode ter contato com essas vesículazinhas e desenvolver o herpes neonatal, que é um quadro bastante grave. E por último, todo mundo fica muito ansioso querendo saber se existe um exame de sangue para comprovar, para saber se a gente realmente tem o herpes. Então, tem o exame de sangue, sim, é a sorologia, só que, como eu falei antes, essa sorologia, ela é conjunta, né? Você pede o IgM e IgG, que são os anticorpos, para o herpes simples, tipo 1 e 2. Eu não tenho as sorologias separadas. Então, na verdade, eu vou saber se você já teve contato com algum desses dois tipos, ou com um, ou com outro, ou com os dois. Mas o diagnóstico é basicamente clínico. Então, o médico olha e vai lá dizer, olha, isso pode ser um herpes, não pode ser. Mas, geralmente, é bastante simples fazer esse diagnóstico. Pessoal, como o herpes é um tema muito importante e bastante extenso, eu tenho muita coisa para falar, na próxima semana eu vou fazer um vídeo só falando um pouquinho mais dos sintomas, da cura e da prevenção. Então não percam, porque a gente vai ter informações que vão complementar esse vídeo. Era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês a respeito do vírus, né, de como a gente pega o vírus da herpes. Eu fiz esse vídeo atendendo um pedido, né, de uma amiga. Então, eu gostaria muito que vocês compartilhassem a sua história. Conta aqui se você já teve herpes, se você já foi vítima de algum preconceito, o que aconteceu. Isso é muito importante porque ajuda as pessoas. Então, às vezes, alguém que já passou pela mesma situação lê ali e fica mais tranquilo e aí incentiva a colocar a experiência aqui e é sempre muito bom. Todo mundo ganha. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no canal. E aí toca no sininho que todo vídeo novo você vai ser notificado. Muito obrigada!